Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença do diretor Alcides Braga da Truckvan. Seja bem-vindo, Alcides, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Ricardo. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, você sabe que o nosso tema do programa é sucessão, gestão. A primeira coisa, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a Truckvan no mercado, esse início. Eu sei que você tem um sócio, como é que é essa entrada de vocês, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a sucessão, e no final dos meses nós vamos falar sobre a FIA. Tá. Bom, nós começamos como é a base de praticamente todos os negócios, né, que começaram do nada, né, dos menos que zero, né, nem para começar tinha o dinheiro, mas eu e o Flávio Santilli, né, que é o meu sócio, a gente tem uma relação muito antiga lá, do começo dos anos 80 na Randon, né, quando eu entrei office boy. Ah, vocês vieram da Randon? Eu entrei office boy na área de vendas, ele entrou na expedição, e lá que nasceu a nossa amizade, né. E desde então a gente nunca mais se separou, né? A gente permanece até hoje amigos, né? E os últimos quase 26 anos sócios, né? 26 em janeiro agora, vocês estão completando, né? Dia 20 de janeiro a gente faz 26 anos. A gente iniciou em janeiro de 92, oficialmente, né? Começou um pouquinho antes ali, mas a parte formal, né, de registro foi em 20 de janeiro de 92. E éramos uma oficina de arrumar baú de alumínio amassado, batido, né? Então éramos eu e Flávio, vamos dizer, como os donos da oficina, abria, né? fechava, fazia tudo no começo. 100%. E aí nós tínhamos uma pessoa a mais no escritório e mais 3 pessoas na oficina, né? Essa era a empresa, era uma oficina ali na Vila Guilherme, né? E na verdade a gente bolava tudo, né? Que a gente tinha que ir para a oficina ajudar, tinha que fazer tudo que tem que ser feito numa oficina. Em todo começo de qualquer empresa que não tem jeito, não tem milagre, né? Como você falou, até devendo porque não tinha dinheiro para abrir. Então a gente já saiu sabendo que a gente tinha que se superar todos os dias, né? Porque não tinha capital inicial, não tinha estrutura, não tinha tão pouco formação, porque nem eu nem ele nos preparamos para ser empresários, né? Foi uma coisa de puro instinto, né? Não foi empreender por necessidade, porque a gente estava empregado. Uma grande empresa. Bem empregado, né? Então foi uma coisa que a gente realmente sonhou, aspirou fazer, né? E abrimos mão foi até o contrário, porque a gente tinha condições melhores, né, de emprego do que os primeiros anos nossos como empresários, né? Bom, considerando uma grande empresa, tudo certinho, que pagava e que paga em dia. Exatamente. Não tinha problema de nada, você foi arriscar. Exatamente. Então a gente realmente foi tocado, né, por essa questão de empreender, de reconstruir, né, ou de mudar o destino que a gente achava que era possível, né? E escolhemos então esse setor porque era de onde nós vínhamos, né? Que eu acho que é um dos pontos mais cruciais de a gente ter, vamos dizer assim, uma evolução positiva, né? Eu evito falar sucesso porque é uma coisa muito ampla, né? Mas a gente está até hoje, 26 anos aí, empregando bastante gente. Qual o número de funcionários que tem hoje? Nós temos 300 funcionários. Porque eu visitei sua fábrica lá, uma fábrica maravilhosa. Todos deveriam conhecer, uma fábrica fantástica. De 5, 6 para 300, uma evolução muito grande. Exatamente. E a gente está num viés positivo, né? De crescer, essa mão de obra está voltando, né? O país está voltando, graças a Deus. Então a gente foi passando um dia depois do outro, né? A gente tinha aquela máxima daquela época de tecnologia muito baixa que o banco fechava, né? Então às 4h30 da tarde você não tinha que pagar mais banco, você ia pensar no que fazer para amanhã de manhã quando o banco reabrisse, né? Esse era o tempo, o gap para poder pensar nas coisas quando não tinha dinheiro. E respirar, enfim, tentar dar uma relaxada para imaginar como é que você ia fazer para enfrentar o leão da manhã seguinte, né? E foi assim por muito tempo, né? Todos os dias são assim. O Brasil é muito hostil, né, para se empreender. Mas enfim, a gente foi ano após ano entregando crescimento, aumentando o número de vagas, aumentando os nossos puxadinhos lá. E uma coisa que a gente realmente permeou e que é fato é que a gente desde aquela época já era ousado, só de ter feito já foi ousadia, né? Mas a gente permanecer, né, ousando, criando, inovando em tudo que a gente ia fazer, né? Então você não precisa olhar para a inovação ou para a tecnologia como a NASA, como a ciência, né? Em tudo tem inovação. Acho que vai um pouco muito de intuição também. Converso muito com dono de empresas familiares, muitos dizem, jogam um pouco da intuição, de acreditar no negócio e tal. Sim. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes da gente entrar na parte da sucessão. Como é que a Truckvan passou ou não passou, ou se chegou a ter problema, nessa última crise que a gente teve de economia, tudo caindo, ninguém comprando? Eu vou usar um jargão que o Guilherme da Fiesp usa,
que as pessoas empregadas agiam como se não estivessem desempregadas. Quer dizer, ninguém comprava e os que estavam desempregados não compravam. Como é que vocês passaram por essa turbulência, né? Para depois a gente entrar do lado da sucessão. Tá, bom, primeiro grande ponto nosso é que a gente de 92 a 2014 só cresceu. A gente nunca andou para trás. Oh, que bom. De 10 a 14 crescemos exponencialmente, né? Mais de 600%. Oh. Com a chegada de novas linhas, né? A gente buscou mercados mais específicos e exclusivos, né? Que deram mais essa nossa ênfase de fazer obra de arte, produtos exclusivos, né? E sempre eu e o Flávio tivemos muito juízo com a coisa da empresa, né? Você imagina que a gente tem 26 anos quase. A primeira vez que a gente mencionou fazer uma retirada de resultado foi no 20º ano, né? Ficou 20 anos sem fazer absolutamente nada. Só investindo. Pagando as contas nossas pessoais e deixando a empresa firme, né? Com capital e tudo mais. Então, quando a gente chega em 14, no ápice dessa curva para cima, a gente cai fortemente em 15 para metade do nosso resultado do ano anterior, né? E aí a gente então se fez valer de uma reserva, né, que a gente tinha, que permitiu que a gente não degradasse nosso espírito, né? A gente tem mão de obra muito específica, né, muito qualificada, que a gente cria, né? A gente contrata muito pouca gente profissional, porque não é um setor, né? Nós do setor estamos junto ali, né? O que a gente faz é um tipo de trabalho que não existia antes de nós e nem nós antes desse tipo de execução. Então, é muito natural a gente pegar pessoas de primeiro emprego ou formandos e tal, e essa mão de obra é difícil, né? Ela tem que respirar seu DNA e tudo mais. Então a gente conseguiu reter bastante gente, muitos profissionais, mesmo com a convicção de que estava pesado, né? E então a gente queimou reservas, a gente devolveu para a empresa aquilo que ela tinha construído nos últimos anos, né? A gente voltou para ela com esses recursos e a gente então começou a olhar para novas fontes, né? A gente estava lá chorando de um lado e novos negócios, do outro lado vendendo lenço. Então a gente lançou produtos novos nesses últimos 2 anos, como a gente não fez anteriormente. No auge da crise a gente se desafiou mais ainda. Fez a gente criar e pensar mais na crise e faz as pessoas pensarem mais. A gente ampliou fortemente o portfólio, porque não tinha muita coisa para fazer de pedido, então usar a engenharia para outras coisas, né? Para inventar moda mesmo e pensar outras possibilidades. Então a gente passou 15 e 16, voltamos a cair em 16, né? Imagina que a gente já caiu em 15, caiu em 16 mais ainda. Caiu mais de 16 ainda. Além daqueles que você passou, aquele percentual, você caiu em 16 mais ainda, do 15 imagina que 16 a gente foi quase que a 1/3 do faturamento de 14. Nossa Senhora, né? Bastante. Então, o que a gente tentou fazer, não se entregar para esse contexto de crise, né? Utilizar a estrutura como uma semeadura para frente, né? Para novas coisas, e tentar construir um desfecho um pouco diferente pra gente. Escola do Brasil, Esquece, não ler muito jornal, como dizem. E falar, pô, que mercado que é legal, a gente pode né, orientar nossas coisas para de repente espalhar um pouco mais o nosso risco, né? E a gente fez isso. Então entrou em várias áreas, que não vou enumerar agora aqui, mas para quem está vendo é público, né? A gente tem uma mídia social muito intensa e enfim, é fácil de você entender o que é a Turquivan hoje. Mas a gente percebe que na volta da crise, nós somos uma das empresas mais rápidas a voltar, porque o que a gente construiu em 15 e 16 de infraestrutura, de alicerce, começou a cair do pé no final do ano passado e várias coisas tornaram-se realidade agora em 17, né? Então a gente está, assim, num ânimo absurdamente gigantesco. A gente sai de uma Fenatran agora que talvez seja a melhor da história e o nosso astral está absolutamente para cima. Então vamos a uma outra parte. Você falou agora há pouco, vou pegar suas palavras, e você e o Flávio demoraram 20 anos para poder pegar ou retirada de vocês de direito da empresa. Sucessão. Como essa segunda geração, eu sei que já tem gente trabalhando lá, a gente viu, sabe, mas como é que essa segunda geração vai enxergar isso? Eles vão conseguir enxergar isso? Que tem que primeiro investir na empresa e depois pensar neles? Como é que está sendo o preparo da Turquivan para esses sucessores? Porque você tem filhos lá, o seu sócio tem filhos lá, e a gente sabe que a sociedade é uma coisa que a gente escolhe por natureza. E saber se essa segunda geração está preparada para ser sócio. Não competência. Competência a gente sabe que tem. Então, como é que você enxerga esta sucessão? Eu sei que não é uma pergunta fácil. Mas também não é difícil. Não. Eu acho que a gente complica às vezes a coisa, né? Que é
florear um pouco demais também. A nossa relação pessoal, né, minha e do Flávio e das famílias, é uma relação extremamente encaixada, dócil. Você falou que vão morar no mesmo... Já moramos, já há 15 anos vizinhos, vamos mudar agora vizinhos de novo. Falou, então a gente é muito junto, né? Nós somos pessoas bem diferentes, assim, em termos de personalidade, de estilo de vida, mas a gente se completa muito, né? Uma confiança muito grande. Absolutamente. Então, assim, esse modo de trabalhar, ele desceu, né, para a família toda, né? Então a gente convivia muito tempo, com os filhos, mulher com mulher, e a gente aprendeu a lidar, né, até com as diferenças que a gente tem como eu falei, de estilo e tudo, né? A gente rema junto, né? O que a gente faz para todos, né? Para famílias todas. Então, nunca foi um tabu, né? A gente nunca chegou a falar sobre isso que acontecesse. Então eles chegaram naturalmente para trabalhar na empresa por vontade, mas eu imagino que muito por admirar o negócio que a gente construiu, né? É um negócio gostoso de fazer, a gente gera benefício para as pessoas trabalhando, né, ganhando dinheiro, mas cumprindo vazio assistencial, levando saúde e educação para tantas pessoas, né? E assim, a gente tem um ambiente na empresa que eu já passei por diversas, até hoje eu tenho um ambiente muito grande de companhias que eu visito. A gente tem um ambiente extremamente diferente, né? As pessoas gostam de trabalhar, gostam de chegar lá de manhã, gostam de ficar, de dar o melhor. E isso, logicamente, é mais um combustível para que eles tenham vontade de estar na empresa, né? Então, o Rafael e o Felipe, que são os filhos do Flávio, o meu, que é o Alcides Neto, eles estão lá já conosco há um tempo, aceitaram começar do zero, né? Nas funções mais comezinhas da empresa. Não há uma sensação de patrão empregado, né? Eu e o Flávio não somos assim. Naturalmente, a gente cobra e vigia para que eles também não sejam. Então é um ambiente muito democrático, muito horizontal, e isso facilitou muito o nosso trabalho. Eles admiram a empresa tanto quanto a gente, sabem que suceder a gente vai ser difícil, porque a nossa relação... Não dá para fazer comparação, é impossível. A nossa relação com as pessoas é uma relação que é nossa característica, né? Mas eles têm norte do que a gente fez, sim, de como a gente chegou nesse tipo de relacionamento com o time, e que é difícil você mudar, né? Virar essa direção para outras formas de gestão, sem consequências, que talvez pode ser positivas ou negativas, muito grande. Então, assim, esse jeito deu certo. E foi um tema, assim, muito suave. Eu tenho tantas histórias de amigos meus que sofreram, alguns até fecharam a empresa. Sim. Por conflitos são absurdos, e com a gente foi uma coisa tão natural, né? E eu acho que isso se fundamentou no jeito fácil de fazer que a gente tem, né? A gente não precisa complicar, né? Quanto mais simples, fácil, melhor. Né? Alcides, nós estamos chegando ao final do programa, a gente falou no começo que é um negócio rápido, mas eu queria que você falasse ao nosso telespectador, você é presidente da Anfir. O que é a Anfir, o que ela faz e quais são as empresas que estão lá, mais ou menos, para a gente finalizar o nosso programa aqui, que está sendo rápido. A Anfir congrega os fabricantes, né, que produzem as carretas, os semi-reboques, os baús de alumínio, o que se faz na indústria para o Brasil. 2/3 do que se transporta no Brasil, do PIB do Brasil, se transporta sobre pneus, né? E tudo que vai sobre esses caminhões é feito por nós. É uma bela de um peso para a gente responder por uma coisa tão gigante, né, em termos de responsabilidade. Então, acho que são mais de 150 empresas associadas, mais de 1.200 afiliados, que são empresas pequenas, menores, como nós começamos. Não, são empresas pequenas familiares que amanhã vão virar grandes, óbvio. Nós tínhamos até a pré-crise 70 mil empregos, né? Chegamos a 40 mil. Nacional, está no Brasil inteiro, muito capilar. A gente tem aí Randon, tem Facchini, tem Liberato, Noma, enfim, uma Pastre, Rossetti, um universo de empresas muito conhecidas no Brasil, empresas exportadoras, né, alguns bilhões de PIB no nosso setor. E assim, é uma indústria que tem a ver com o seu programa, né, Rica? Porque 100% nacional, não há multinacional no nosso setor. Não há? Não. Todas as empresas são familiares. Sofia, a gente sabe, mas não sabia dessa. São familiares, a gente não tem nenhum tipo de fomento externo, que é o nosso grande desafio, se fomentar na época da crise, sim, né? Então somos brasileiros do Brasil, filhos do Brasil, e genuinamente nacional. A gente não tem nenhum caso onde uma empresa multinacional tenha participado, vamos dizer assim, ativamente do nosso setor, né? Então, tem absolutamente tudo a ver com o programa, porque todos eles já estão em segunda geração, em terceira geração,
E a maioria tem 50 anos, 60 anos e estão aí, né? A maioria começou tudo com você, a Randon, acho que tudo do zero. Teve nenhuma que começou assim que eu tenha de cabeça que começou grande. Eu não sei como eles começaram. Nós começamos com menos 10, a menos 20. Alguns, acho que do zero todos, 100%. Beleza, Alcides, muito obrigado, valeu, espero que a gente possa ter uma nova conversa. Eu te agradeço, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Se você quer ver este e outros programas, visite o nosso site ou baixe o nosso aplicativo. Muito obrigado e até a próxima.